Olá, aqui quem fala é o professor Kaique e na aula de hoje nós daremos sequência à parte que nós entramos na semana passada, que foi probabilidade. Probabilidade era um campo da matemática que a gente falou que saía do método determinístico para o método probabilístico, ou seja, em que a gente não consegue, antes daquele evento acontecer, saber o que vai acontecer. Então aí falamos sobre experimentos aleatórios, falamos sobre evento, e também falamos sobre, por exemplo, eventos espaço amostral, né, e espaço amostral equiprovável. Enfim, falamos, né, demos início à ideia de probabilidade, e aí até comentei também que dentro da toda a probabilidade possível, né, de ser calculada no campo da matemática, o que a gente vai acabar abordando, né, vai acabar estudando para, enfim, para a prova do vestibular, é justamente uma parte bem pequena das probabilidades, que inclusive o método de cálculo é especificamente uma comparação. E era uma comparação sempre você fazendo, né? Isso aqui até eu posso escrever aqui com uma tranquilidade. A probabilidade de qualquer evento A sempre vai ser número de casos favoráveis para a ocorrência do evento A sobre o número de casos totais, número total, número no espaço amostral, né? Isso foi o que a gente viu na semana passada. Bom, o que a gente vai ver hoje, por exemplo, além daquelas propriedades também que nós vimos semana passada? Cara, a gente vai ver o seguinte, que agora a gente pode também, meio que usando essa definição, tá, vou construir melhor. É como se o que a gente vai começar hoje fosse uma continuidade, primeiramente, da aula para semana passada, e isso aqui fosse mais uma propriedade, mais uma consequência da definição, que é o que a gente chama também de probabilidade condicional. E aí, fica muito atenta ou atento que aqui eu já vou começar logo com um exemplo para que a gente perceba que se você não soubesse que era probabilidade condicional, se eu não te falasse isso, a gente poderia só chamar de probabilidade, simplesmente isso, sacou? Ou seja, com o que você sabe da semana passada, com o que a gente já viu na semana passada, a gente já conseguiria resolver esse exemplo. Beleza? Mas aí eu vou falar que esse caso é um dos casinhos de probabilidade que pode acontecer, e aí eu quero que tu esteja na atividade para isso, então por isso que eu tô te chamando a atenção disso. É isso que a gente faz na segunda aula de probabilidade. E acho que é o principal. Se sobrar qualquer tempinho aqui, a gente vai fazer questão e fique muito atento e atenta, porque assim, cara, eu te falei isso semana passada e volto a repetir. Fazer os exercícios dessa parte de combinatória e probabilidade é crucial, sobretudo para quem vai fazer a prova da UERJ, beleza? O exame de qualificação quanto a esses dois assuntos não pega leve, tá? Enquanto no Enem, por exemplo, às vezes você até consegue passar mais batido nisso. São questões fáceis ali ou no máximo médios, beleza? Mas para quem vai fazer a prova da UERJ, é assim, né? A prova da UERJ tem uma outra característica, por exemplo, que é, né, não ter, por exemplo, peso para cada uma das questões. Todas as questões valem um ponto, né? Um acerto, melhor dizendo. Então, cara, assim, dentro da sua estratégia tem essa informação. Combinatória e probabilidade, se cair, não vai cair tão fácil. Não é pelo menos o costume. Aqui é evento. Então vamos lá. Eu vou começar então a aula de hoje. Tá preparado? Preparada? Vamos lá? Então bora. Uma última coisa, né? Eu já estava falando da prova da UERJ. Tanto na prova da UERJ quanto no Enem, isso aqui é muito importante, tá? Diria que, cara, anualmente esse assunto, né? Probabilidade. É que eu também falo disso para combinatória, que é mais ou menos a mesma pegada, né? Pro Enem e pra UERJ, assim, muito importante mesmo, caso que numa frequência anual, tá? Muita atenção nisso também. Bora. Eu coloquei aqui um exemplo para a gente falar da tal da probabilidade condicional que eu te disse que é uma propriedade, né? Uma consequência da definição. Fala um pouquinho. Se uma urna com 10 bolas idênticas possui números de 1 a 10 para cada uma delas, então a probabilidade da retirada de valor par, sabendo que este é primo, é... Tudo bem? Então tem 10 bolas lá, numa urna numerada de 1 a 10. Ele pergunta qual é a probabilidade de você retirar. Né? Elas são iguais, então a mesma chance. Você retirar um valor par sabendo que esse valor é primo. Aí, a ideia de condicional, acho que eu já consigo te falar logo no início. É que você vai calcular a probabilidade de fato tendo uma outra coisa em questão, meio que uma espécie de condição. Qual seria essa condição? Vamos lá. Eu acho que é muito importante você sempre tentar achar na probabilidade, né? Pelo menos nesse caso. Não é tentar achar, melhor dizendo, logo na leitura identificar que pode ser um caso de probabilidade condicional. Aí vê se você entende assim. A probabilidade que a gente quer encontrar, né? A probabilidade da retirada de valor par, né? Tá na cara. Então seria, vou chamar de evento A, tá? Sabendo que este valor é primo. Ou seja, o evento é retirar um valor par. Mas ele dá uma informação a mais desse valor. Ó. Eu quero a probabilidade de tirar um par, mas, ó... Eu já tirei... É como se fosse um exercício assim. Alguém já tirou o valor, né? Já tirou essa bola... pergunta pra você, qual a probabilidade dessa bola que eu tô segurando aqui, você não tá vendo, mas eu tô vendo? Qual é a probabilidade desse valor aqui ser par? Vou te dar uma dica. Qual é a dica? Esse valor é primo.
Entende? Que você ter essa informação vai mudar o seu, por exemplo, seu palpite, sacou? Então, só de mudar, ele tá te dando uma outra condição, são novas condições para esse cálculo de probabilidade. Entende esse lance? Beleza? Então, a meio que a condição tá aqui, ó, sabendo que esse valor é primo, que eu vou chamar de B. Tá? Bom, pensando visualmente na coisa, tem 10 bolas, né, numeradas de 1 a 10, e ele fala pra gente o quê? O que ele diz? Ele diz pra gente que basicamente que esse valor é primo, ele já garantiu que a bola retirada é prima. Então, cara, na hora de falar de valor par, eu não vou eu tô falando dos 10 necessariamente, valores? Não tô mais, né? Ou seja, digamos assim, do espaço amostral inicial, né, de todas as bolas que tinha na urna, ele meio que restringiu essa probabilidade que vai ser calculada. Então, recapitulando a minha frase, quando ele fala pra gente que este seria primo, ele basicamente diminui o espaço amostral da probabilidade que vai ser calculada, tá? Então, por exemplo, 1 tá dentro das possibilidades? Cara, sabendo que esse valor é primo, 1 é primo? Não, 1 não é primo. Sério, Kaique? Sério. 1 não é primo. Porque para ser primo tem que ser, né, divisível por 1 e por ele mesmo. E 1 só tem um divisor, 1. Ou menos 1, se você considerar os simétricos também. 2 é primo? 2 é primo, então deixa ele aí que ele pode sair. 3 é primo? Cara, assim como o 2, o 3 também é primo, deixa ele aí. 4 é primo? Não. Nem o 5, o 6 não. 7 sim, 8 não. 9 não, nem o 10. Então repara que agora o nosso espaço amostral está restrito, né? Na hora de calcular essa probabilidade de ser par, vai ficar meio restrito. Então vamos lá. Tô calculando aqui a probabilidade de ser par, né? Eu vou colocar assim. Aí a gente costuma na matemática para escrever isso, aí é aqui um toque mais para a galera que é de específico. Par dada a condição primo. Claro, né? Se cair, isso aqui pode cair no Enem, cara? Pode, sim. Pode vir escrito, sei lá, você ter que escrever já é uma outra parada, que é uma prova objetiva. Por isso que eu disse que é mais pra galera de específico. Mas pode vir escrito e você tem que ler isso aqui. Probabilidade de ser par dada a condição primo. Repara que o espaço amostral, na verdade, só tem 4 possibilidades, né? Agora, quantas dessas possibilidades são valores primos? Melhor, desculpa. Esses valores são primos. Qual é a possibilidade dele ser par? Só tem uma possibilidade, né? Só o 2. Então, só tem um caso dentre 4. Aí, se você quisesse, seria 0,25, né? 25%. Tá. Isso não é o mais importante, 25%? Aqui, para mim, é o mais importante. Esse 1/4. Porque dentro desse 1/4, eu acho que ele diz pra gente bastante coisa. Cara, primeiro, o que significa esse 1, né? E o que vai significar esse 4? E eu queria falar sobre isso com você. Cara, por exemplo, o que significa esse 1? Esse 1, ele é um número de quê? Né? É o número de valores que são pares, né? O número de valores que são pares e primos ao mesmo tempo, né? Entendeu o que eu quis dizer? Né? O 2, ele só é uma possibilidade porque ele é par e respeitou a condição de ser primo e além disso é par. Então ele é um caso favorável porque ele é par. Mas ele também respeitou a condição de ser primo, porque nem todo mundo que estava na urna de fato poderia até sair. O 4, ele é número de quê? Número de valores primos, que era meio que a condição. Então, basicamente, quando tem condição, isso vai implicar nos dois. Mas aqui embaixo vai ser só os números que respeitam essa condição. Ou seja, só pode sair nesse sorteio os números que são primos, porque ele já falou pra mim que a saída, que o número que saiu é primo. Naquele exemplo que eu te dei, né? Alguém retirou e te falou. E te deu uma dica, é primo. Então, assim, cara, tudo bem. Você até poderia fazer um palpite, inocente de valor 4. Né? Sabendo que o 4 não é primo, tu fazer isso inocentemente. Mas assim, né? Eu acho que ninguém faria isso. É isso que eu quero dizer, né? O óbvio, né? Enfim. Tá, beleza. A partir disso, a gente pode meio que generalizar casos como esse. E aí, repara, o que você acabou de fazer, você não usou nada de novo. Mas dá pra, a partir disso, a gente construir. Queria chamar a atenção disso com vocês. Bora. Aos meios específicos, a gente tá falando sobretudo com vocês agora. Esse lance de par, né, condição primo, é o que a gente chamou de A e B, né? Par era o evento A, dada a condição primo, evento B. Da condicional primo. Que é como se fosse um evento também, né? Acaba que o A é até um conjunto menor do outro, do B. Então aqui, número de par e primos, a gente vai ter o seguinte, que seria aqui, número de elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo, né? Meio que escrevendo dessa forma, isso que a gente achou aqui de maneira genérica. E aqui o número de elementos que fazem parte da condicional, tá?
Isso aqui estou super satisfeito, porque era sobre isso que eu queria falar. Que esse exemplo que eu usei era para chegar aqui. Aí, sempre que a gente, né, lembra que na semana passada, sempre que a gente pega algum valor e compara com tudo que tem ali, né, pega um valor, sei lá, na nossa sala tem 10 alunos negros, né, entre alunos e alunas, 10 pessoas pretas, tá? 10 é um número solto. Agora, se a gente compara 10 e numa sala tem 40, a gente vai estar falando então de 25%, por exemplo. Entende o que eu quero dizer? Sempre que a gente compara com algum total, a gente está produzindo a ideia de probabilidade, né? Que a ideia de comparação é até de percentual, por exemplo. O que eu quero dizer é que aqui já é evento A dada a condição B. Né? Isso aqui já poderia ser uma fórmula, por exemplo, por isso que eu destaquei. Mas repara, você não precisa porque você já sabe fazer sem fórmulas, né? Foi isso que a gente fez antes. Mas teria uma outra maneira de reescrever essa mesma coisa, que seria comparar com o total, seria comparar com o espaço amostral. Né? Porque o espaço amostral original, voltando por exemplo, é de 10 valores, né? Então se a gente compara com tudo que tinha lá, e aí depois sim levar em consideração que você quer tirar um par, também depois levando em consideração que esse valor era primo, olha o que a gente pode fazer, o elemento que a gente pode fazer surgir. O que surge quando a gente compara com o total? Pois é, surge probabilidade. Então, na verdade, olha o que pode acontecer. A probabilidade de A dada a condição B pode vir a ser calculada da seguinte maneira, como probabilidade de A e B. Tudo bem, substituir interseção por E, né? Eu estou substituindo daqui para cá, né? Que é o simultâneo, né? A ideia de uma coisa e outra. Tá? Só para deixar legendadinho aí. Então, probabilidade de A e B sobre probabilidade de tirar B. Esse fala assim, tá, Kaique, meio doido porque eu não sei se eu pensaria nisso. Tudo bem. Agora, repara uma coisa, vamos melhor do que isso, né? Acho que é o mais importante até do que isso, do que se você pensasse, que aí a gente sempre constrói coisas novas mesmo, a vida é assim. Mas essa parada funciona mesmo, acho que a preocupação é essa. Eu não sei se alguém se preocupa com isso. Fala, cara, será que isso real funciona? Bom, aí você fala assim, Kaique, tu tá falando, mas assim, a gente tem que conferir, né? A gente pode confiar em qualquer um não, né? Bom, a gente tem muitos exemplos, inclusive, para perceber que a gente não pode confiar em qualquer um. Mas eu não vou aqui, nesse momento, falar sobre isso. Acho que eu quero falar sobre isso aqui. Vamos voltar, por exemplo? Se a gente fosse calcular aqui no exemplo, vou até mudar uma cor. Sério, que tem mais cores? Tem. Eu vou de... gastar onda agora, hein? Vou de roxo. Moleque, aqui a fábrica tá rica. Firme é rica. Calma aí, tá? Ó, probabilidade. Vamos botar, por exemplo, probabilidade de ser par, dada a condição primo. Probabilidade de A e B. O que seria A e B? Volta lá, par e primo. Ou seja, qual é a probabilidade de eu tirar daqui de 1 a 10 um valor par e primo ao mesmo tempo? Qual é a probabilidade? Bom, tem 10 valores. Dentre eles, quantos são pares e primos? 1. Sobre PB. O que seria PB? Probabilidade de B. B é primo, né? Quantos valores aqui são primo? Qual é a probabilidade de eu tirar? Todo mundo aqui é primo? Se eu meter a mão aqui, vai ser certo de eu tirar um primo? Não. Porque nem todos são primos. Só tem 4 primos. E aí, por uma questão algébrica, cara, a gente vê que isso funciona mesmo. Porque é 1/10 vezes... Lembra aquele esquema que repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, quando tem uma fração em cima de uma outra fração? E aí, ó, vapo, e aí você tem de novo aquele 1/4 lá, que tinha dado antes. Já és, Habib? Então, assim, papo reto mesmo. Tudo que a gente tá falando aqui, você tá percebendo, né? Que assim, não é prioritário. Você não precisa gravar nada disso. Só tô te mostrando coisas novas. Porque na real, cara, a gente já tinha feito tudo isso. A gente já tinha encontrado mesmo 1/4 desde o início da aula, sacou? Então assim, é só uma parada nova além, né? E pra galera de específica, acho que pode valer a pena também. Mas assim, então, Kaique, é uma aula só pra específica? Não. Eu acho que por exemplo, nesse módulo tem questões tão maneiras quanto no módulo anterior. E tão importantes também quanto no módulo anterior. É literalmente um módulo dividido em 2. E aí nessa parte a gente fala de meio que... Começou na aula passada, né? Falando de propriedade, nos casinhos assim, aqui e ali. E agora a gente continua falando sobre isso. Mas o mais importante é o primeiro tópico da aula de semana passada. É a definição de probabilidade, que é a partir dali que a gente começa a criar as coisas ditas como propriedades ou probabilidade condicional, por exemplo, que a gente acabou de ver. Beleza? É isso, gente. Vamos seguir a aula.